Você deve ter ouvido que Elon Musk vai comprar o Twitter por 44 bilhões de dólares. Neste vídeo, vamos discutir argumentos otimistas e pessimistas sobre o acordo, explicar por que o Twitter é um negócio pior que o Facebook, detalhar os termos desse acordo de fusão, seu funcionamento e trazer comparações relevantes. Acompanhe. Sou Hannah, esta é Erin e você assiste ao Piper Rundown, onde analisamos negócios e cultura para ajudar você a vencer. Queremos que você vença. Queremos muito que você vença. Todos aqui são vencedores, principalmente nosso patrocinador de hoje, Reverse Agile. A Reverse Agile une estratégia com engenharia para criar soluções de software de forma intencional. Fique até o final do vídeo para ouvir diretamente de uma das funcionárias deles como eles podem te ajudar. Elon Musk concordou em fechar o capital do Twitter. Ele assinou um acordo, um contrato para comprar o Twitter por 44 bilhões de dólares a 54 dólares e 20 centavos por ação. Ele conseguiu colocar o 420 aí. Uau, lindo. Eu nem tinha percebido isso até agora. Isso é lindo. 54,20. No entanto, o Twitter está sendo negociado no momento desta gravação por volta de 48 dólares por ação. Então, o que vamos fazer neste vídeo é analisar a natureza desse acordo, alguns detalhes sobre o próprio Twitter, a empresa, falar sobre alguns dos possíveis caminhos, fazer algumas previsões vagas. Mas, sinceramente, essa é uma história tão maluca que a gente realmente não tem uma noção clara disso. E não queremos enrolar você, então vamos simplesmente te contar a verdade, que é que ainda existe muita incerteza. Com certeza existe. O que podemos perceber pelo fato de as ações ainda estarem sendo negociadas a 48 dólares por ação é que existe uma quantidade significativa de incerteza sobre a capacidade do Musk de fechar esse negócio. O que foi dito é que a intenção é fechar isso até o final do ano, em cerca de 6 meses, mas isso pode acabar indo para o início de 2023 se as coisas realmente emperrarem. Aqui estão as etapas do processo. Isso vai ser uma fusão, ou seja, uma nova empresa será criada. Essa empresa vai ser abastecida com dinheiro pelo Musk, pelos financiadores dele, pela dívida que ele está contraindo para fazer essa aquisição alavancada da Twitter. Depois que essa empresa estiver cheia de dinheiro, esse dinheiro vai ser transferido para os acionistas atuais, com base em 54 dólares e 20 centavos por ação, para que as ações deles passem a ser possuídas pela empresa com a qual está ocorrendo a fusão. E essa nova empresa, depois dessa transação, vai possuir todas as ações da Twitter. Faz todo sentido. Como eu disse, está previsto para ser concluído no outono, a Twitter não pode sair por aí procurando outros negócios. Então, nesse acordo, um comprador pode aparecer e dizer: 54 dólares e 20 centavos é pouco. Eu ofereço 50 centavos ou 60 dólares por ação. E a Twitter pode ouvir essa oferta, mas Musk terá o direito de preferência, ou seja, ele terá 4 dias para igualar qualquer oferta que venha de fora. Se as ofertas forem iguais, devem vender para Musk, não para o comprador concorrente. Parte do acordo envolve exclusividade. Também há termos sobre a possível rescisão do acordo ou a rescisão do acordo para algum outro comprador. Se outro comprador aparecesse e aceitassem sua oferta, Musk receberia uma taxa de 1 bilhão de dólares. Jesus Cristo. Normalmente, em aquisições alavancadas, cerca de 30 a 40% da aquisição é financiada em dinheiro pela entidade que está fazendo a aquisição. O termo alavancagem vem do fato de que o restante é financiado por dívida. A ideia, vinda do boom do private equity, é adquirir a empresa proporcionalmente, sem pagar seu valor total. Depois, vendemos. Como o crescimento é sobre o custo total e não o valor desembolsado, já que só pagamos juros, conseguimos um retorno proporcionalmente maior com essa compra. Neste caso, ele precisa desembolsar consideravelmente mais dinheiro por alguns motivos. Primeiro, é simplesmente um negócio incrivelmente grande. Segundo, há mais risco envolvido, então eles precisam de mais garantias. Se você é uma firma de private equity se você é um fundo de private equity com, um fundo de 3 bilhões de dólares e está adquirindo uma empresa por 300 milhões de dólares, eles não precisam de muito mais do que o percentual mínimo exigido, porque eles sabem que você tem caixa
para cobrir isso caso realmente haja um problema e a empresa quebre, e eles precisem ir atrás de você para que essa dívida seja paga. Eles sabem que pelo tamanho do seu portfólio você provavelmente pode pagar. Nesse caso, Musk é um dos homens mais ricos do mundo, e mesmo assim eles precisam de muitas garantias para assegurar que emprestar a ele até 25 bilhões de dólares será pago de alguma forma. Isso me parece razoável. Antes de falarmos dos números, queremos explicar por que Elon faz isso. Há aqueles motivos que viram manchete. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão para todos. Mau gerenciamento. Eu diria que isso é principalmente sobre liberdade de expressão para o Elon em si. Eu concordaria. A Tesla é conhecida por não pagar por publicidade. Eles realmente gastam muito com relações públicas, muito mais do que a maioria das pessoas imagina, mas grande parte dessa exposição também foi conquistada pela propensão dele a twittar, algo que aumentou bastante nos últimos anos. Com certeza. Também há rumores de que a SEC pode ter multado ou já multou ele por tweets que enviou, mas pode tentar realmente silenciá-lo e limitar sua capacidade de twittar sobre diferentes assuntos de negócios. Isso eu entendo como, seja shadow bans, seja bloqueios, seja cancelamentos, como vimos com o ex-presidente dos Estados Unidos, é garantir seus meios de distribuição no canal mais importante de comunicação que ele possui. É isso. Isso está, fundamentalmente, entre os principais motivos, embora eu ache que haja uma infinidade de outros, mas acredito que esse é um dos principais motivos. Garantir a capacidade dele de se comunicar com o público em geral é um dos principais motivos por trás desse acordo. Você vê semelhanças nisso? Fizemos alguns YouTube Shorts ao longo dessa história, mas um dos primeiros que publicamos foi sobre como, comparando Elon e o interesse dele em comprar o Twitter com outros bilionários e a tendência deles de acabar comprando empresas de mídia. Você acha que esse é o motivo de todos? Você percebe que todos eles investem muito na gestão de relações públicas e na forma como transmitem suas mensagens? Vou além e dou um passo mais extremo. Não digo que isso vá acontecer, mas esclarece o ponto. Quando há uma revolução política, quando um autoritário assume o controle de um país, um dos primeiros passos é assumir o controle das estações de rádio, das redes de TV, dos principais meios pelos quais as pessoas recebem suas informações. Se você controla o principal meio de comunicação, os jornais, as revistas, o principal lugar de onde as pessoas obtêm suas informações, você tem uma enorme capacidade de fazer propaganda. No contexto empresarial, não digo que ele vai derrubar governo, nem argumento isso. Esse é o ministério da propaganda dele, e ele precisa ter uma plataforma tão poderosa e relevante quanto possível para divulgar sua mensagem. Por isso, bilionários querem seus próprios jornais. Eles podem entrar em guerra com outros concorrentes, destacar histórias, trazer preocupações para o debate público. A plataforma dele para isso não é uma empresa de mídia tradicional, e sim uma empresa de mídia social. Eu vejo isso como sendo o mais eficaz, na verdade, de todas as outras coisas, tipo, bem... É apenas uma escala diferente. Sabe, Warren Buffett comprou alguns jornais, ele comprou vários jornais regionais. Bezos comprou um dos maiores, o Washington Post. É muito. As pessoas estão acostumadas, sabe, bilionários possuírem redes de TV ou revistas de bilionários como Benioff ou jornais. Isso é apenas uma versão muito digital e moderna disso. Sim, muito verdade mesmo. Certo. Vamos falar de alguns números desse acordo? Com certeza. Não só há um pagamento de $1 bilhão se o Twitter aceitar outro acordo, mas se Musk cancelar esse acordo, ele deve $1 bilhão ao Twitter. Eles tentam prendê-lo para que conclua o acordo, seguindo a ideia de usar dívida para financiar esse tipo de negócio. Em aquisições alavancadas no private equity, cortes de funcionários são comuns, e o motivo disso é que eles estão tentando repassar e revender a empresa, basicamente tornando-a mais atraente e mais valiosa, não apenas aumentando a receita, mas também aumentando a diferença entre receita e despesas, mostrando que ela tem uma capacidade maior de ser lucrativa. Acredito que isso também deve ocorrer com o acordo do Twitter, mas por um motivo diferente. Em 2021, o Twitter teve um fluxo de caixa livre de $630 milhões. Agora, esse acordo inclui, para a aquisição de $44 bilhões,
um empréstimo de 13,5 bilhões de dólares. Para empréstimos de grau de investimento, podemos esperar que a taxa de juros seja em torno de 4,5%. 4,5% de juros sobre apenas 13,5 bilhões é cerca de 600 milhões de dólares. Então, a capacidade dele de financiar a dívida para adquirir o negócio é basicamente igual ao fluxo de caixa livre deles do ano passado. Ao mesmo tempo, eles têm aproximadamente 7.500 funcionários em tempo integral. Eles geram cerca de 650 mil dólares de receita por funcionário. Isso é 1 milhão a menos do que o Facebook. O Facebook gera 1,6 milhão de dólares de receita por funcionário. Quantos funcionários eles têm? Mais. O Twitter fez pouco mais de 5 bilhões em receita. Em 2021, 3,72 bilhões em 2020. 3,4 bilhões em 2019. Então, enquanto a receita provavelmente vai continuar crescendo, ele precisa encontrar uma maneira de cortar despesas. Para garantir não só que ele vai ter dinheiro para fazer esses pagamentos de juros, mas outro ponto importante aqui, os outros 33,5 bilhões vão vir em dinheiro. Parte desse dinheiro que ele vai usar para realmente fazer a aquisição é um empréstimo de 12,5 bilhões de dólares com as ações dele da Tesla como garantia. Se você já assistiu a uma série como Succession ou outros filmes como Margin Call, o que acontece é que, quando você tem um empréstimo com ações como garantia, esse empréstimo depende de as ações dadas em garantia permanecerem dentro de uma determinada faixa de valor. Então vamos supor, hipoteticamente, que você consiga um empréstimo usando o valor da sua casa como garantia. Imagine uma casa de $500 mil e alguém te empresta 300 mil dólares. Se o valor dessa casa cair para 100 mil dólares, o banco não vai mais se sentir confortável em te emprestar 300 mil, porque o que garante o empréstimo nem vale tudo isso. Isso mesmo. O mesmo acontece, só que em uma escala muito maior, quando esse empréstimo de margem é garantido por ações da Tesla. As ações da Tesla caíram após a notícia da aquisição por Musk, e se continuar caindo, a capacidade dele de garantir esse empréstimo de margem de 12 bilhões e meio de dólares ficaria em dúvida. Em dúvida? Então, o que ele vai querer fazer é refinanciar o empréstimo dele usando as ações da Tesla como garantia, reduzindo o número de funcionários, mostrando uma maior capacidade de ser lucrativo e dizendo: olha, isso não precisa estar totalmente atrelado à Tesla. Você pode relacionar isso às ações ou ao valor do Twitter, pois já aumentei a lucratividade apenas reduzindo funcionários. Uau! Nossa, isso é tão complexo, tão complicado, tão cheio de camadas. O motivo pelo qual isso pode ser difícil é porque o Twitter é uma empresa de capital aberto e seus funcionários são parcialmente compensados com ações concedidas pela empresa. Como agora é privada, as ações concedidas já não valem a mesma coisa, então pode ser preciso pagar mais em dinheiro para mantê-los na empresa. Vários funcionários dizem que vão sair porque não querem trabalhar para Elon Musk, apesar de já trabalharem para Jack Dorsey e outros bilionários. Acho meio bobo. Melhorar a receita por funcionário trará desafios. Haverá desafios para manter o custo de cada funcionário baixo. Mas eu acho que é absolutamente certo que haverá demissões consideráveis no Twitter se e quando esse acordo estiver prestes a acontecer. E quem sabe, isso pode ser potencialmente o início de um novo e poderoso capítulo para a empresa. Certo! Vamos passar para a seção de comparáveis, onde discutimos empresas, negócios e concorrentes do setor. Isso deve ser interessante. Não vamos falar muito sobre concorrentes. Podemos citar o Snap, que tem menos fluxo de caixa livre do que o Twitter. Podemos falar sobre o Facebook, que tem consideravelmente mais. Mas esse não é realmente o ponto aqui. O ponto é que pessoas super ricas estão decidindo comprar ativos de mídia e fazer aquisições alavancadas em uma escala enorme. Do lado das pessoas ricas, você tem os Rockefellers. Os Rockefellers estudaram intensamente o poder do rádio para influenciar as pessoas, como um meio de ditar relações públicas e a imagem geral da marca. Eles eram altamente influentes no espaço do rádio, altamente influentes, as maiores empresas de bens de consumo do mundo nesse ramo da televisão. Jeff Bezos é dono de um dos maiores jornais do mundo, o Washington Post. É isso que as pessoas mais ricas fazem. Já falamos sobre isso antes. No campo das aquisições alavancadas, é importante não subestimar o quão enorme é esse LBO. Algumas das outras maiores
foram, por exemplo, em 2013, quando a Berkshire Hathaway e a 3G, ou seja, Warren Buffett e seus amigos brasileiros, fecharam o capital da H.J. Heinz por uma avaliação de 23 bilhões. Agora, esses são 23 bilhões em dólares de 2013, mas isso realmente já é praticamente o maior que se consegue. Uau! Outras ficaram na faixa dos 30 ou 40 bilhões que você talvez não conheça, porque são mais ligadas à infraestrutura, não têm nomes famosos. Essa é uma das maiores já vistas em que uma empresa de capital aberto teve o capital fechado. Michael Dell fechou o capital da Dell, avaliada em cerca de 21 bilhões de dólares. Essas são as outras que vimos em uma escala parecida, e a da Dell deu certo, foi um bom negócio. E por tudo o que dizem, parece que a Heinz foi um bom negócio para a Berkshire e a 3G. Mas isso está em uma escala que ainda não chega a ser sem precedentes. Eu odeio quando as pessoas usam esse termo, mas é realmente algo bem grande. Bem grande mesmo. Tudo bem. Agora vamos para o que acredito ser minha parte favorita do vídeo. O fator meme, onde Eren e eu avaliamos o potencial de uma empresa ou de um negócio render memes, de 1 a 5. 1 indica memes negativos, 3 é neutro. E 5 são todos os memes positivos e engraçados. É o seguinte. Eu vi tanta gente dando 1 quanto dando 5 no Twitter e em outras redes sociais por causa dessa história. Eu acho que as pessoas ou amam ou odeiam, mas é o Elon Musk. A gente usou ele como exemplo para todas as nossas notas 5 no fator meme. E nunca houve tantos memes sobre uma história de negócios nos últimos tempos. Então eu vou dar 4,95. Uau, Eu vou dar 4,5. Acho que é importante ser profundamente cético em relação à ideia de que um monte de gente vai parar de usar o Twitter por causa disso. Todos os jornalistas, os perfis verificados e figuras semelhantes. Isso é uma farsa. Isso é besteira. É besteira. Certamente existem várias tentativas de criar versões de direita de redes sociais. Tenho certeza de que vai haver alguma tentativa de criar uma versão de esquerda também. Não vejo isso indo para frente. Eu ficaria surpreso. E ainda é o lugar para onde as pessoas vão buscar notícias. Elas vão lá para compartilhar artigos, tem muito tráfego, daquilo chama muita atenção. Muita gente diz que cancela a assinatura do New York Times ou do Washington Post, mas esses negócios continuam crescendo bastante. 4,5. Achei que o seu seria mais alto. Acho que há alguns fatores desfavoráveis, o que contribui para um cenário pessimista. As pessoas também superestimam o quão bom o Twitter é como negócio, acreditando que é enorme e recebe muita atenção. Elas meio que não percebem que não é um negócio tão bom, o que é um pouco um obstáculo. Você deu um gostinho do cenário otimista e do pessimista, mas antes vamos ouvir pela última vez nosso patrocinador, Rivers Agile. Porque você tem todos esses sistemas diferentes interconectados, trazer um novo sistema e depois interconectá-lo é difícil, porque você está lidando com várias empresas diferentes. Esses pacotes, especialmente os novos, podem não funcionar perfeitamente com alguns dos outros sistemas mais antigos, certo? Então você precisa ser capaz de juntar tudo isso e realmente harmonizar todo o sistema. Certo, vamos para o cenário otimista e o pessimista. Uma demissão em massa decisiva pode, às vezes, ser ruim para o moral. Outras vezes, pode ser esclarecedor. Pode acabar com alguns projetos paralelos que eram apenas uma perda de tempo. Pode tirar algumas pessoas da equipe que talvez não sejam profissionais de alto nível. Pode ter um efeito de enxugamento por falta de uma metáfora melhor. Acho que é aí que começa muita da esperança sobre o potencial do Twitter finalmente sair do que muitos no Vale do Silício chamaram de uma era, de ser um circo ambulante que caiu numa mina de ouro. Essa é uma citação exata de Mark Zuckerberg. Uau! Eles deram muita sorte com o formato do Twitter, Eles tiveram dificuldades para transformar isso em um ótimo negócio e investiram muito nos últimos anos na infraestrutura do Twitter, eliminando dívidas técnicas. Então deve haver alguma flexibilidade e capacidade de adicionar ainda mais recursos e elementos à plataforma do Twitter. Eu acho que está recebendo muita repercussão gratuita por causa desse acordo com Elon, como o Elon costuma fazer.
E eu também acho que, por mais controverso que ele seja, a reintrodução de Donald Trump na plataforma do Twitter, sim. Também garantiria que muitas pessoas estivessem prestando atenção na plataforma. Muitas pessoas estariam gastando seu tempo lá. Não estou necessariamente prevendo que isso aconteça. Ainda estamos há pelo menos meio ano disso acontecer. Mas posso garantir que, se você quisesse chamar a atenção da mídia, e da mesma forma que Donald Trump foi ótimo para o faturamento da CNN e para a cobertura dele sobre ele, a reintrodução de Donald Trump ao Twitter seria muito boa para o faturamento publicitário do Twitter, na minha opinião. Verde significa cenário otimista. No lado pessimista, esse não é um bom negócio. Esse é um negócio que, em termos de preço das ações, tirando alguns picos espetaculares durante a loucura do mercado acionário no início de 2021, ficou basicamente estável desde o seu IPO. Não comentamos sobre isso. Outras grandes empresas de tecnologia, como Netflix, Amazon, Facebook e Google, cresceram muito desde o IPO. Não foi o caso do Twitter. Tiveram dificuldade em criar um produto de publicidade relevante. Só recentemente começaram a experimentar assinaturas pagas, newsletters e outros tipos de soluções. Apesar de toda a atenção, de toda a relevância cultural, a total falta de execução nos negócios não é algo que se imagine que possa mudar depois de 16 anos de história da empresa. Isso seria o mesmo que dizer que os últimos 16 anos não servem de evidência de como será o futuro. Certo. Nossa. É um argumento de baixa bem forte. Poxa. Bom, esse foi o resumo. Obrigada por assistir e ficar até o final. Se você chegou até aqui, inscreva-se para não perder próximos resumos. Certamente voltaremos ao assunto, já que Elon está sempre aprontando. Obrigada por assistir.